Hoje eu vou explicar para você de uma vez por todas se foi Deus quem criou o mal. Bom dia, boa segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao Leitura Edificante do Reino. Depois da vinheta, nós vamos fazer uma meditação em Isaías, capítulo de número 45, versos 7 até o verso 12. Vamos ler? A palavra do Senhor. A gente se depara com um versículo que diz que Deus criou o mal. Por que será, hein? Vamos fazer a leitura agora, Isaías 45, do 6 até o 12. Antes de eu começar a leitura, pelo amor de Deus, glória! Vê se você está inscrito no canal, tem um botão aí escrito inscreva-se, clica nele. Se já tiver, clica no sininho para notificar todas as vezes que eu te postar um vídeo, amém? Ô glória! Verso número 6 diz o seguinte: para que se saiba desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro, o que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Oh glória! Por que eu li uma boa parte do capítulo 45, sendo que o que interessa mesmo está no verso 7? Porque tudo tem um contexto. Aqui, Deus está falando sobre Ciro. Deus está falando uma profecia para Ciro, um homem que não conhecia Deus, um homem pagão, um homem ímpio, e Deus selecionou ele para chamar de ungido e libertar o povo de Israel. Ciro não é o assunto do momento. Eu só quero nesse vídeo deixar bem claro que tudo tem um contexto. Deus não falou isso ao vento. Eu crio o mal do nada. Não. No verso número 7, a gente se depara na parte final com: eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E eu li tudo justo porque é o seguinte: Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou tudo o que existe. É claro que ele deu livre-arbítrio para o homem, assim nós cremos. E aí o homem passou a fazer diversas coisas fora do querer de Deus. E Deus, com sua soberania, foi manipulando a história conforme o seu querer. O homem não queria fazer, ele substituiu. O homem não queria fazer, ele obrigou o homem a fazer. Aconteceu com diversos personagens bíblicos. E a gente consegue ver que Deus tem um atributo chamado bondoso. Deus é bondoso. E as pessoas pensam que Deus é somente bondoso. Não que Deus seja maldoso, mas as pessoas se esquecem que bondoso é só um dos vários atributos de Deus. Sim, ele é bondoso, mas as pessoas esquecem que Deus, ele é justiça. As pessoas esquecem que Deus, ele é onipotente. As pessoas esquecem que Deus, ele é o criador de tudo. E por que eu li tudo isso? Porque aqui diz que os braços de Deus fizeram os céus. Que Deus não quer saber do caco tá contendendo com o oleiro, do filho tá contendendo com o pai, da criatura tá contendendo com o Criador. Então o ser humano tem que entender que Deus, ele não é só bondoso, ele também é bondoso, porque ele é bom, mas ele é justo. E além de justo, ele é criador de tudo. Pense bem, se Deus é criador de tudo, ele criou a luz.
Deus não criou a luz para ser onipresente. Onipresente é Ele. Ele criou astros com luz própria. A gente chama o nosso de Sol. Se de um lado do planeta tem a luz do Sol, do outro lado tem as trevas. Deus não disse que haja trevas. Deus não disse que haja escuridão. Deus disse que haja luz. Quando Deus cria a luz, automaticamente Deus também cria as trevas. Quando Deus cria a paz, porque a gente entende o céu, um lugar de paz, automaticamente é criada a guerra, porque ainda que ela não exista naquele momento, a guerra é criada, porque Lúcifer se manifesta e quer sair do céu. Quando Deus cria a vida, automaticamente ele criou a morte, porque quando ele cria um ser, esse ser não é eterno como ele. Ele é o ser eterno, apenas ele. Ele criou o ser humano para viver para toda a eternidade junto com ele. Entretanto, quando Deus cria um ser vivo, automaticamente ele cria a morte. Quando Deus cria a luz, ele cria a escuridão. Quando ele cria a paz, automaticamente ele cria a guerra. Deus, ele é o Senhor da guerra, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus do céu, ele é o Deus da terra, ele é o Deus do inferno, ele manda em tudo e em todos. Não adianta pensar que o diabo tem a chave do inferno e lá no inferno ele manda. Não, Deus manda inclusive no inferno. Não adianta pensar que é apenas o diabo que coloca enfermidade nas pessoas, que é apenas o diabo que coloca prova nas pessoas. Não, Deus coloca também. Muitas vezes Deus quem coloca várias situações que a gente pensa que foi o diabo que colocou. Quem foi que atormentou a Faraó para que Faraó endurecesse o coração? Quem foi que colocou um espírito para que assombrasse Saul e ele ficasse perturbado até que Davi tocasse harpa? E diversos outros episódios onde Deus fez algo que para nós é mal. Deus fez algo que para nós é ruim, é maldade, é perverso. Quantas pessoas Deus não matou, quantas civilizações Deus não dizimou, quem Deus não colocou no ventre do peixe, quem foi que Deus não fez descer da onde estava, do pedestal onde estava, tirou do reinado, matou o exército e fez diversas coisas. A gente vê isso como um mal, porque o nosso olho é humano, mas aos olhos espirituais, a gente vê que Deus não está fazendo maldade, mas ele está fazendo justiça. Então, aos olhos dele é justiça. E como os nossos olhos são todos pecaminosos, Deus, como criador de tudo, ele explica: sou eu quem crio as trevas. Sou eu quem crio a luz, sou eu quem trago a paz, sou eu quem crio o mal. Então você pensa que é mal, mas isso é a justiça de Deus. E por que eu li o restante? Aqui eu encerro a mensagem que diz o seguinte: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus fez tudo. Não adianta a gente atribuir ao diabo coisa que não foi ele que fez. A única coisa que o diabo é pai, a única coisa que ele criou foi a mentira, que a Bíblia diz. Mas de resto, Deus criou tudo. Muitas coisas são permissão dele, o diabo vai e faz. Mas só que pode ter certeza que ele é o criador dos céus e da terra, ele é o criador das trevas e da luz, ele é o criador do mal e do bem, porque o Senhor é o criador acima de tudo. Espero que você tenha entendido essa mensagem. O Senhor, ele criou tudo. Não vamos atribuir ao diabo coisa que não foi ele que fez. Quando Deus cria, está criado. E uma vez que nós estamos nessa terra, nós vamos conviver com o mal e vamos conviver com o bem. Vamos conviver com a prosperidade e vamos conviver com o fracasso. Até que Jesus volte e nos arrebate para o céu, onde nada do que é ruim vai existir. Apenas o que é bom. O que é ruim é simplesmente para essa terra e para aqueles que estarão condenados para toda a eternidade. Vamos fazer uma oração para que Deus venha livrar a nossa mente de tudo que é mal. Porque assim, a gente pensa que todo mal vem do demônio. Mas só que quando o mal vem do demônio, a gente ora e Deus liberta. Mas quando o mal vem de Deus, filha, não tem quem tire, porque Ele que colocou. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude. Porque tudo que acontece é a consequência das nossas ações. Plantou, colheu. Então a gente acredita nisso, na filosofia de que existe uma colheita. Existe um eu vou plantar para poder colher. Você planta vento, você vai colher tempestade. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha abençoar as nossas decisões. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por esta oração. Obrigado pelo Senhor falar conosco, obrigado pelo seu abraço, obrigado pelo seu afago,
Obrigado, Jesus, porque o Senhor é lindo, maravilhoso e cuida das nossas vidas. O Senhor quem criou o mal, o Senhor quem criou o bem, o Senhor quem criou o caco dos cacos que aqui ora. Mas o Senhor é o mesmo que cuida, o Senhor é o mesmo que abraça, o Senhor é o mesmo que livra. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.